Oi, parece que nós combinamos, né? Nós não combinamos. Vamos continuar então, gente? E é bem isso aí que o teatro mostrou para nós, né? Então a gente recebeu um novo coração. E a gente faz agora o que com esse novo coração? Você reparou que a gente tem tudo para dar certo, né? Tem ou não tem? Gente que não falta para a gente amar, ó, e receber amor. Direção na Bíblia que não falta. Estrutura é o que não falta. Nós somos muito privilegiados. Agora, o que nós vamos fazer para funcionar? Então, eu vim trazer aqui um resgate daquilo que me parece estar sendo perdido no decorrer da história, não do Brasil, não de Minas, não de Belo Horizonte, não da IBC. Da história da humanidade. Então, não é nada novo, mas eu acho que é algo que a gente esquece. Então, eu vim te lembrar. Não tem como a gente começar a falar da sua história aqui sem retomar essa. Então, eu vim fazer um resgate aqui do plano criacional de Deus, que diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ele começa uma história. E no inglês que fica bonito, porque história é history, né? E fica bonito você entender o que significa história. His story. História de quem? Dele. Então, se você quer ver uma mudança na sua história, talvez por isso você veio para esse tempo. A minha sexualidade, a sexualidade do meu filho, o meu relacionamento sexual no casamento, precisa de uma nova história. Tem que mudar a história da minha família, tem que mudar a história de vida dos meus filhos. A história não está boa. A tendência talvez seja o que você pode fazer como peças aqui. Só que para você entender de história, a história não é sua, ela não começa a partir de você. A minha história não começa a partir de mim. A minha história começa a partir do autor de toda a história, que é Deus. Por que a humanidade está sofrendo horrores? A humanidade está sofrendo horrores, gente. Você notou? A humanidade tem muita experiência sensorial, mas ela está sofrendo horrores. Você olha pelos índices, você olha pelas cidades, você olha pelos números, os números apontam. Você olha, inclusive, para as políticas públicas que a gente precisa. Você olha para as notícias que a gente acompanha. Então, a humanidade está sofrendo. Concorda comigo, sim ou não? Só que acontece, talvez ela queira agora assumir as rédeas da sua história. Cuidado, porque deixar a história sem o autor dela é caminho de morte. Por isso que não dá para você ter muita expectativa a respeito de tudo aquilo que não vai colocar Deus bem alocado, que vai convidar Deus para assumir o trono. Enquanto isso não acontecer, você vai poder ter uma melhoriazinha aqui, uma outra, legal, mas não é toda. Então a sua história, inclusive na sua sexualidade, só vai melhorar o dia que Deus entrar nessa história. E aí você vai ver que esse Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gente, aqui tem uma informação que a gente quase não ouve falar. E eu vou te lembrar dela em nome de Jesus. Eu espero que isso aí te cure de muita mentira que você pode acreditar a seu respeito ou a respeito das pessoas. Nós esquecemos o fato da gente ter recebido a imagem de Deus. O nome disso é Imago Dei. Então, o fato da gente ter esquecido isso significa que você tem qual olhar a respeito do outro? Qual olhar a seu respeito? O texto que eu acabei de ler diz que Deus criou o homem à imagem de quem? Dele. Significa que quando ele cria o homem, é para o ser humano ser como se fosse um reflexo de Deus na terra. Uma sombra. Então toda a criação estava estabelecida. Quando o homem chega, o homem confunde a criação. Estou trazendo uma figura aqui para você viajar comigo. A ponto dela olhar para a humanidade e falar: Deus? Não, não é Deus. Mas é muito o quê? Parecido. Aí você fala: não, mas nós não temos isso aí mais hoje. Temos sim. Toda a humanidade foi criada à imagem de Deus. Toda. Só que nem por isso a humanidade sabe disso.
E qual o problema de você não saber que você ainda carrega traços do Criador? Eu quero que você entenda o seguinte, o que eu estou dizendo é que os 7 bilhões de humanos na Terra hoje têm a imagem de Deus. Não é porque eu os acho legais, porque a Bíblia diz que Deus criou a humanidade segundo a sua imagem. Então essa imagem foi derramada para todos os mineiros desse estado, para todos os brasileiros desse país, para todos os humanos na terra de todos os tempos, que foram, que estão e que hão de vir. Todos os humanos receberam a imagem de Deus. Isso significa que eles têm o quê? A habilidade de crer, a habilidade de adorar. Então hoje nós temos 7 bilhões de adoradores na terra. A pergunta é: a quem adoram? Mas todo ser humano tem a imagem de Deus. Por isso que você vai ver feitos maravilhosos de gente que não conhece a Deus. Não tem? Inovações, criações, leis, composições, não é? Você vai ver coisas brilhantes, feitos maravilhosos. Por quê? Porque eles carregam a imagem de Deus. Agora, nem por isso adoram ao Deus verdadeiro, mas eles carregam a imagem de Deus. Aí você está vendo a misericórdia de Deus, de ter derramado a imagem dele sem miséria, e mantido essa imagem, inclusive, para os seus inimigos. Compreende? Então todo ser humano tem a imagem de Deus. Quando você olhar para aquele seu filho que de repente está acabado nas drogas, você fala assim, ali ó, acabou, ele tem a imagem de Deus. Quando você olhar para aquele seu marido que de repente chutou o pau da barraca, abandonou você, teve não sei quantos amantes, perdeu tudo da família, falou assim, ali aquilo é um monstro. Deixa eu te falar, tem a imagem de Deus. Quando você olhar para o seu pai que de repente abusou de você, eu não sei, negligenciou, violentou sua mãe, tem a imagem de Deus, mas nem por isso o adora. Então a imagem de Deus foi derramada sobre todos nós. Isso significa que Deus nos abençoou. O ser humano começa a sua história tendo que entender um aspecto: você e eu fomos abençoados por Deus antes mesmo da gente vir. Faz assim agora. Você não foi amaldiçoado. Você não é um erro. Compreende? Deus teve bons pensamentos quando pensou em você. Isso não é maravilhoso da gente reconciliar? Agora você precisa o quê? Pelo menos escolher, crer. Não é no que você sente a seu respeito. Não estou pedindo para você concordar. Eu sinto isso, bateu, então é isso. Estou dizendo para você se submeter ao que está escrito. Está escrito que você tem a imagem de Deus. O que você tem que fazer agora é as pazes com isso. E entender que se está escrito isso, então quem é você? E aí você pode, de repente, me ouvir falar que você tem a imagem de Deus, mas você olha para você e você observa o seguinte, que a sua vida inteira, se eu perguntar hoje quem é você, você vai responder para mim aquilo que você acha a seu respeito. Eu lembro de um líder que inclusive a gente aconselhou na nossa escola lá na Avalanche, e quando foi perguntado para ele quem era Deus para ele, ele virou para nós e falou assim, Deus para mim? Deus para mim sou eu. Aí a pessoa perguntou para ele, mas como assim é você? Esse monte de coisa que você conseguiu levantar, ministério, discípulos, essa agenda, isso aí não é Deus não? Te abençoando? Deus não. Isso é fruto do meu trabalho. Do que nós estamos falando? De um líder que achava que ele era aquilo que o ego dele dizia a respeito dele. Essa é uma forma de você se ver. Então eu já estou pontuando a sua atenção aqui. Presta atenção no que eu estou dizendo, que eu quero que você se avalie agora. Se eu perguntar para você agora, quem é você? O que você vai me responder? Aquilo que o seu ego diz? Ou de repente, aquilo que os outros dizem a seu respeito? Muda para mim, aí.
De repente, o que os outros dizem. Eu sou aquilo que a minha professora de matemática disse lá atrás, eu sou burro. Eu sou aquilo que minha avó disse a meu respeito. Sou um zero à esquerda, igual meu pai, não vou dar em nada. Eu sou, resultado, eu sou aquilo que aquele monte de voz diz a meu respeito. E eu vivo como um robozinho, baseado naquilo que sai da boca dos outros. Te pergunto, é isso que Deus disse quando nos deu a Imago Dei? O que Ele está dizendo? Eu quero ser o autor da sua identidade. Eu começo aqui a fazer algumas críticas, tá? Eu quero que você me acompanhe, que nós vamos esquentar isso aqui. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. O que a gente começa recebendo aqui? Um mandato chamado espiritual. Todos nós fomos chamados por Deus. Eu quero que você comece a viajar comigo, vá comigo lá para o Éden, lá em Gênesis 1 e 2. Eu quero que você visualize aquela cena daquele jardim, toda a criação ali, um homem e uma mulher passeando por esse jardim, sozinhos, com Deus. Então nós estamos falando de um Deus que começa a se relacionar com o homem. Por que isso está registrado no plano criacional? Veja bem, porque não tem como você saber quem você é sem você passear nessa terra com o seu Criador. Presta atenção que você não está ouvindo. Só tem um jeito de você saber quem é você. Se você tiver caminhadas, passeios, momentos de intimidade com o Criador, para Ele poder dizer no seu coração quem você é. Você viu aqui nesse teatro tanto de gente que dependia do outro. Não é? O que o outro diz. Veja bem, é muita gente, e é muita gente falando. É muito WhatsApp todo dia. É muita postagem todo dia, não é? É muita imagem todo dia. É muita coisa do outro todo dia. Não estou falando para você não ter contato com isso, mas estou dizendo que o problema é só ter contato com isso e não ter contato com aquilo que realmente vai dizer quem você é. E baseado no que você é o que você faz. Se você quer mudar o que acontece lá na cama, tem que mudar o que acontece aqui dentro. E para mudar o que acontece aqui dentro, eu vou ter que começar a cumprir o meu mandato espiritual, que é o quê? Me relacionar com o meu Criador, com o meu Pai. Preciso que projete ali, pode ser? Isso, a imagem, não eu. Eu não, porque eu cansei de me ver, estou aqui há muito tempo, dentro de mim, né? Muda ali, por favor, para outra. Aí, estou profetizando, amém. Antes, ali, aquela imagem. O que a gente precisa, enfim, é caminhar com Ele para Ele dizer quem a gente é. Enfim, o segundo mandato que a gente vai ter que cumprir, primeiro então chama o quê? Espiritual. Primeiro, novo coração. Você recebeu um novo coração, Deus está dizendo quem você é. Amém? O segundo o que é? O que você vai fazer com esse coração? Você vai ter que se relacionar com pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então é você se relacionar com o outro. O nome disso é mandato social. Eu só quero que você lembre o seguinte: o que estava escrito quando a gente leu? O que Deus... Vou mudar já. Deus falou para a gente sujeitar o quê? E dominar sobre o quê? Humanos? Então, veja bem, nós vamos começar a falar de sexualidade aqui, que talvez tenha sido isso que te motivou a vir. Eu quero que você comece a imaginar, existia escravidão no Éden? Até Gênesis 2, você via um homem subjugar outro homem. Você viu no texto que eu acabei de ler, sujeitai, dominai sobre os homens, sobre as mulheres, adestrai os homens, colocai coleira neles, para que eles façam aquilo que vocês querem, porque afinal vocês são. Você não viu isso. Então eu quero que você comece a pensar o seguinte: como é que é para os seus relacionamentos serem nessa terra? Muita gente que sabe que eu trabalho com sexualidade chega para mim e pergunta assim: viu, até onde a gente pode ir na cama? Pode fazer sexo anal?
Pode fazer sexo oral? Pode ver pornografia? Pode masturbar? Pode viver a vida gay? Aí eu posso fazer troca de casal? Posso namorar pelada pela webcam? Tudo isso chega para a gente querendo saber. A minha pergunta é, por que você está perguntando tanto do que fazer, se está escrachado, e a gente passa batido, porque está escrachado, escrito nas Escrituras. Qual que é o padrão para os seus relacionamentos? Isso é o que vai te ajudar para o resto da sua vida. Você não tem que ficar dependendo de uma palestra atrás da outra. É muito bom ter um monte de palestra, porque vai te orientar num monte de coisa. Mas em linhas gerais, o que está dizendo? O padrão para os seus relacionamentos é o que acontecia no Gênesis 1 e 2. Você via gente sendo escravizada. Então você vai ter que começar a ver como é que você se relaciona, por exemplo, com os seus funcionários, com a sua diarista. Como é que você se relaciona com o porteiro do seu prédio? Porque ele não é para ser subjugado. Ele tem a imagem de Deus. Ele não é inferior a você. Por isso nós temos que saber, inclusive, quais são os políticos que nós vamos eleger. Se tratam gente como coisa, como bicho. Ou se mantém o ser humano ciente da sua imago Dei, que tem a imagem de Deus. Então, quem tem a imagem de Deus é para estar subjugado por outro ser humano que também tem a imagem de Deus? Se eu tenho a imagem de Deus, eu não subjugo, senão a imagem que eu tenho é de Satanás, mas não é a de Deus. Então a imagem de Deus, ela consegue respeitar a dignidade humana. Então a gente já começa a ver o seguinte: se não é para eu sujeitar outro ser humano e dominar sobre ele, era para ter violência doméstica no nosso meio. O tanto de mulher que é espancada pelo marido crente. O tanto de criança que é mutilada, espancada pelos pais crentes, porque eles só se lembraram do texto que fala da vara. Mas eles não lembraram do texto que é o quê? Para ensinar o caminho que o menino deve andar. Andando com ele. Você consegue imaginar Deus espancando Adão? Espancando Eva? Você consegue imaginar Adão espancando Eva antes da queda? Por que não? Porque aquilo ali era o plano criacional. Então não viaja. Nós perdemos a noção tão grande do que era o plano de Deus, que nós temos que ficar criando lei atrás de lei para ver se assim combate a nossa estupidez pós-queda. Porque a gente acha que pode bater no outro, espancar o outro e mutilar o outro. Aí os humanos demoram. O Brasil demorou quantos anos para criar uma lei chamada Maria da Penha? A mulher precisou ficar paraplégica. Você está entendendo? Para alguém aprovar uma lei para dizer, viu? Não pode bater em mulher. Não é porque você é marido dela que você pode não, filho. Então nós estamos cometendo um absurdo quando a gente faz de conta que isso não acontece. Homens, não é porque vocês são homens, vocês podem bater em nós. Não é porque você é mulher que você pode bater no idoso, porque essa é a segunda maior violência no Brasil. Os idosos que são espancados dentro de casa. Ninguém fala disso. A gente fala muito da violência contra a mulher e é um fato. O Brasil maltrata a mulher. Mas o Brasil também maltrata idoso. Tem idoso aqui me ouvindo? Cadê vocês? Cadê a terceira idade da igreja? Eu estou mentindo, meus queridos? Eu não estou mentindo. Estou mentindo, minha querida? Não estou. Os maltratos, as violações de direito, violência patrimonial, psicológica. E ninguém fala de idoso. Então eu quero que você entenda o seguinte: se não é padrão criacional, eu vou falar a linguagem, você vai entender. É pecado. É pecado maltratar outro ser humano porque ele tem a imagem de Deus. E você também tem, não se preste esse desserviço. Amém? Como também não faz sentido. Não consigo mudar, muda para mim agora aí. Isso aí. Você queria que eu falasse sobre homossexualidade? Então eu vou falar. Você viu isso no padrão criacional? Não viu? Então é pecado.
É porque Deus não ama as pessoas? Não. É porque Deus tem nojo do que um homem faz com outro homem? Não. Ah, porque é um pênis com pênis, é um pênis no ânus. Ah, porque é uma vagina com uma vagina, Deus tem nojo? Não, Deus criou a vagina, Deus criou o pênis, Deus criou o ânus. Tudo para a glória dele. O problema não é o que eles fazem. O problema é o seguinte: o que eu procuro nele que eu acho que eu não tenho? O que eu procuro nela que eu acho que eu não tenho? Então eu não vou ficar pegando texto de Levítico. Eu não vou ficar pegando texto de lei para te explicar o que está escrito no plano criacional. Você está entendendo? Está escrito. Esse é o padrão estabelecido por Deus. Agora significa que não há esperança? Significa que Deus não tem redenção? Não significa nada disso, gente. Muito pelo contrário. O que nós estamos falando é assim: como que você vai lidar com a sua família? A orientação que você precisa é ver aquilo que está escrito ali, que Deus criou desse jeito. Isso é o que é para nos orientar. Agora significa que isso me dá o direito de eu ser violenta com quem vive assim? Não, porque as pessoas têm direito pela lei dos homens. A lei dos homens não criminaliza a prática da homossexualidade, e nós temos que respeitar, porque é direito das pessoas. Mas a lei de Deus não aprova. Como que nós vamos agora conviver num país que tem a lei dos homens, que não é a mesma lei de Deus? Por isso que a responsabilidade maior não é de quem vive assim, é nossa, que tem a mente de Cristo, de sermos um povo pacificador, reconciliador. Vocês estão entendendo? Então a gente tem colocado muita expectativa no povo que não tem um novo coração. A expectativa tem que estar na gente que tem a mente de Cristo. Compreende? Então a lei dos homens está liberando uma coisa atrás da outra, vai liberar muito mais. Se a gente pegar a história da humanidade, vai liberar muito mais. E daí? É para a gente viver agora uma guerra? Ou nós podemos continuar sendo agentes de pacificação, agentes de reconciliação? Que eu vou te amar tanto, mas eu vou te amar tanto que você vai querer saber quem é o meu Deus. Mas eu vou te amar tanto, eu vou te respeitar tanto, você vai querer saber quem é esse Deus que eu amo. A hora que a gente se posicionar desse jeito, aí eu acho que a gente vai ser levado a sério. Não na pataquada que a gente está se metendo, de ser um povo debochado, snob, que não tem uma proposta melhor para oferecer. Então é direito, mas não é o que Deus projetou para a humanidade. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu olho para o plano criacional. O plano criacional é o plano do Senhor para nós. Da mesma forma que você não vai ver que talvez você achava que o maior desafio era a homossexualidade, quantitativamente é o menor, porque a grande maioria das pessoas não tem nada a ver com a homossexualidade, mas tem a ver com a heterossexualidade, e nem por isso as coisas vão bem, porque os meninos estão nascendo, e estão nascendo em que lares? Naqueles ali que a gente viu, lares que o Senhor é o WhatsApp. Eu falo isso, gente, porque é o confronto que eu recebo na minha casa. Eu também tenho WhatsApp. O diabo sabe até o número dele. Mas sabe do seu também. Tem seu Facebook, tem seu Instagram, tem tudo seu também. Não é só o meu não. Amém? Isso significa que a gente pode estar tendo a nossa casinha maravilhosa, todo mundo hétero, glória a Deus, amém, aleluia, e nem por isso as coisas vão bem. Aliás, os gays são filhos de quem? Da cegonha? Cegonha gay. 2 cegonhas lésbicas. Não é não. Então significa que é o seguinte: quando Deus criou a primeira família, quando vieram os primeiros humanos, os dois não ficaram jogados lá no Éden não, se vira, viu? Para você que acha que Deus é desses, que você até acredita que Deus existe. Ah, Deus existe, eu creio, claro que eu creio, todo mundo crê. Esse Brasil, todo mundo crê que Deus existe, glória a Deus, amém. Deus é criador, Deus é criador. Mas o problema não é só esse, Deus não é só criador. Se você acha que Deus é desses que cria e vaza, e deixa a criação, se vira nos 30, deixa eu te falar, você está contaminado por uma apostasia, chamada
Deísmo. Você acredita que Deus existe, mas você não acredita que Ele se envolve com a sua criação. Então nós vamos confrontar isso em nome de Jesus. Deus não só cria, mas como Ele também se envolve com a sua criação. Ele criou Adão e Eva e Ele descia para discipulá-los. Isso significa que Deus está mandando uma lição para nós. Fez menino? Cria. Fez menino? Caminha com os meninos. Fez menino? Estabelece vínculo com o menino. Por quê? Porque menino nasce com pênis, mas nem por isso é homem maduro. Menina nasce com uma vagina, mas nem por isso é mulher madura. Como é que a criança que não sabe nem que é gente vai entender o que significa aquele pênis ou aquela vagina? Alguém vai ter que o quê? Apontar o caminho para fazer uma junção de pênis com masculinidade para se tornar homem maduro, de vagina com feminilidade para transformar essa mulher numa mulher madura. Se não houver mentoreamento, o que vai acontecer? Confusão de identidade. Então Adão e Eva foram mentoreados pelo seu pai. Eles foram heterossexuais, não foi por obra do acaso, porque houve o quê? Uma intenção de um pai, de um criador, de conduzir o caminho e fazer uma integração com o corpo, que é o material, com o aspecto imaterial do ser humano, que é a sua psique e a sua espiritualidade. Faz sentido, gente? Então ninguém está na homossexualidade por acaso, tem uma história. Ninguém está no vício sexual por acaso, tem uma história. Ninguém está na dependência química por acaso, tem uma história. A história não é só a história do que aconteceu lá em casa para você se sentir culpado. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós falamos muito de sistema disfuncional. Isso aqui é um sistema disfuncional. A criança está lá, mas ela conta com quem? Com ninguém. Quem é ela? Pergunta para ela o que é ser menino. Pergunta para ela o que é ser menina. Pergunta para ela o que quer ser quando crescer. Não sabe. Ou está tudo confuso. Por quê? Porque esse é o modelo. Aí a gente olha e a gente fala muito de sistema. E realmente isso é um aspecto extremamente importante na nossa história. Mas não é o único. Porque antes disso tem o quê? Nós temos a imagem de Deus. Mas nós passamos por uma ruptura, que eu vou falar dela daqui a pouco. E essa ruptura, associada a um sistema disfuncional, pode saber, vai dar treta. Você consegue imaginar Adão e Eva com problema de compulsão? De falta de sobriedade? Então você não tem que me perguntar se usar a internet demais é pecado. Você consegue imaginar o plano criacional, os seres humanos se dobrando a uma criatura ao invés do Criador? Dependência química, dependência emocional, dependência sexual, vício sexual, é isso aí. É você se dobrar diante de uma criatura e não do Criador. Por isso é o quê? Pecado. Tem gente que não vai para a cama com outro, tem gente que não vai para a internet, tem gente que não usa droga, mas tem gente que é viciado, por exemplo, no trabalho. Resultado, a gente não dá tempo para aquilo que gera vida. Você consegue imaginar então a falta de sobriedade naquela relação entre Adão e Eva antes da queda? Sim ou não? Você consegue visualizar dependência química? Dependência sexual? Dependência emocional? Não tinha. Deus reinava, eles eram livres. Quando Deus deixa de reinar, eles se tornam escravos. Então, cuidado para o diabo não te enganar com técnicas de racionalismo, fazendo com que você precise de versículos muito específicos que digam, olha, se a palavra de Deus não disser que pornografia é pecado, então eu acho que Deus ainda não falou, porque eu preciso que Ele fale comigo. Ele está falando com você agora, em nome de Jesus. Você consegue imaginar Adão viciado em alguma coisa? Eva viciada em alguma coisa? No pré-queda? Não, por quê? Porque esse é o plano de Deus. Se esse é o plano de Deus, assim é para você e eu vivermos livres de adorarmos qualquer criatura. Não cai agora um monte de dúvida? Nossa, eu sempre quis saber se era... Então, você já está recebendo a informação. Você consegue imaginar Adão estuprando Eva? Eva estuprando Adão?
extrapolando os limites, forçando a barra. Seu corpo é meu corpo, submeta-se. Por que não? Porque o plano criacional era de resgate e dar o quê? Dignidade. Tem a imagem de Deus. Então, eu quero que você veja que tem coisa que não faz sentido. Então, o padrão de Deus é o quê? É uma família. Que pode ter as suas diversidades. Mas é uma família. Não é lindo? E que gera o quê? Vida. Não é lindo? Esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que a gente o quê? Que a gente se relacione, resgatando a dignidade. Independente de como a gente está agora aqui, mas o padrão, ele estabeleceu um padrão. Isso é o nosso mandato social, mas não é o único, porque Deus também te deu um mandato cultural. E esse mandato cultural significa o seguinte, que é para você o quê? Dominar sobre a criação toda e fazer com que ela melhore e não piore. Então você como cristão, não é só você se preocupar como que estão as coisas lá em casa. Presta atenção. Sei que você veio para uma conferência de família, você quer que tudo esteja muito bem. Glória a Deus. Mas eu quero que você entenda o seguinte, para que o seu casamento é para estar bem? Para que a educação dos seus filhos é para estar bem? Para que o seu relacionamento sexual é para estar de boa dentro de casa? Por que você quer filhos sóbrios, filhos lúcidos, filhos cristãos? Um casamento, uma família cristã, deixa eu te falar, é para cumprir também um mandato cultural, de levar esse reino de Deus que é a sua casa, até os confins da terra. Você ouviu? Presta atenção. Você que estava achando que quem tem chamado é pastor e missionário, que sempre está aqui nessa parte daqui, de dentro para a igreja, deixa eu te falar, aí Deus tem um problema de gestão, porque tem muito mais gente que nunca vai ter esse espaço, nunca vai ter microfone. Ou Deus é um péssimo gestor, ou então nós não entendemos a gestão dele. E a gestão dele significa o seguinte, alguns vão estar aqui à frente, outros vão estar sendo enviados e ensinados por esses aqui da frente, para implantar o reino que eles já são e vivem até os confins da terra. Acho que você não ouviu. Isso significa que você está sendo comissionado nessa tarde. Você fala, mas André, eu não tenho ministério. Tem sim. Qual que é a sua vocação? Você faz o que nessa terra? Você é bom no quê? Ah, eu sou desempregado. Seja o melhor desempregado para a honra e glória de Deus. Sou estudante. Seja o melhor aluno para a honra e glória de Deus. Ah, eu só sou prefeito. Eu só sou médico. Deixa eu te falar, recentemente eu fui para uma clínica. Foi a primeira vez na história de cidadã brasileira que um médico, antes de eu sair do consultório dele, falou assim, minha irmã, antes de você sair, deixa eu orar por você. Eu quase chorei. Porque a sensação que eu tinha, que eu sempre na minha vida atrapalhava o médico, né? Atrapalhava ele no reino maravilhoso dele, quando eu vinha com a minha enfermidade. Desculpa te atrapalhar, doutor, eu estou com uma doença. Né? O senhor me perdoe. Não, esse homem inverteu a lógica. Eu vi Jesus me atendendo. Você imagina se essa moda pega? Se tudo quanto é médico cristão apontar para Jesus, a gente olha, Jesus está me atendendo nesse consultório. Você imagina se cada engenheiro desse país, cristão, se cada professor, se cada aluno, se cada universitário for enviado convicto do seu mandato espiritual, social e cultural para a universidade, para parar de desviar dentro de faculdade, só porque ouviu um papo idiota de algum professor, e lembrar que ele tem um Senhor, lembrar que ele tem um Deus, que é o Deus autor de todas as coisas, se nós vamos mudar essa nação. Então imagina se essa moda pega, da gente sujeitar todas as coisas, não é só distribuir folheto, gente, é mostrar como as coisas têm que ser. Você acha que o consumo de pornografia vai ser o mesmo?
O tanto de líder e o tanto de liderar, de crente que acessa a pornografia para aliviar suas tensões. Gente, a internet vai mudar. Porque o nosso olhar vai mudar, a nossa conduta vai mudar, porque a gente entendeu que é para eu navegar na rede, usar a rede como Jesus usaria. E Jesus não vai subjugar outro ser humano através da pornografia. Então era para a gente assumir a nossa responsabilidade junto à terra. Isso significa o seguinte: Gênesis 3 dá uma notícia terrível para nós. Estava indo tudo muito bem, né? Mas foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Não dá para negar. A sua história, você tem a imagem de Deus? Tem. Mas você também herdou um coração caído. Então eu quero que você junte comigo. Quem é você hoje? Você não é o problema sexual que você tem. Você é uma junção de algumas variáveis. A primeira, a imagem de Deus sobre você. Isso é fato porque está escrito. Deus derramou a imagem dele sobre você. Amém? Mas não é só isso. Deus deu uma outra informação. Sabe essa imagem de Deus? Pois é, ela foi manchada pelo fenômeno chamado queda. Essa queda é um fato sobre você e sobre mim. Isso não foi capaz de mudar, de arrancar a imagem de Deus a seu respeito, mas foi capaz de confundir a tal ponto que você nem se dá conta dela. Compreende? De você simplesmente não saber mais qual é a direção das coisas. Então agora, a gente reina. E é interessante, eu descobri recentemente numa conversa com o pastor Paulo Júnior, olha essa imagem, sabe o que é isso? Isso é queimadura. Sabe do quê? Folha de figueira. Quero que você comece a ver a praga que é o tal do pecado. O pecado ele tem muitas habilidades, dentre elas nos emburrecer. Depois que Adão e Eva caíram, eles tiveram uma grande ideia. Para não dizer estúpida. Eles foram ali, eles pegaram o quê? A pior coisa para fazer uma roupa. Eles pegaram exatamente folha de figueira, que amassada queima, igual isso aí. E cozeram. Colocaram aqui, cozinharam, na verdade, né? Eles cozinharam, assaram. E o problema, dali viria quem? Faz assim, ó. Quase ficam estéreis. Pela misericórdia, Deus foi lá e deu roupa nova. Será que Deus lembrou de você e de mim? Dá para corar de vergonha, não dá? Eram inimigos naquele momento. Resolveram adorar outro Deus. Então, se você quiser entender o que é a tal da sexualidade, eu vou te explicar. A expressão complexa de subjetividade e afetividade humanas. Poderia começar a palestra sobre amor e sexo a partir de agora. Porque isso é o que os homens oferecem. Isso é a definição da medicina. A medicina te apresentaria sexualidade humana, é a expressão complexa da subjetividade e afetividade humana. Só que nós perderíamos o melhor da história. Porque essa expressão complexa do que eu sinto, penso e creio só é uma consequência da imagem que Deus me deu, do coração caído, que junta tudo isso, eu começo a ter uma história. Os homens dão conta só do quê? Da história adiante. O nosso Deus, que é o autor de todas as coisas, Ele anuncia a imagem dEle, mas também nos aponta a queda e agora quer nos dar o quê? A redenção dessa história. Por isso que eu quero que você tenha muito temor quando você disser que o problema do fulano é sexual. O que eu recebo de gente que me liga e fala assim: André, eu preciso que você fale com meu filho. Minha filha, uma filha linda, André, linda, criada na igreja. Mas eu não sei o que aconteceu. Está apaixonada por uma amiga. Menina, minha filha está com um problema sério, você precisa atendê-la. Aí eu vou conversar com a menina. O que eu descubro? Que o problema da menina é que ela está apaixonada com a menina? Por uma menina? Não. A menina nem conhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que a mãe viu um problema. Qual? Ela está indo para a homossexualidade. Cruz, credo. Está amarrado em nome de Jesus, manda fogo, Jeová. Homossexualidade, não. Mas e se essa menina tivesse apaixonada por um menininho na escola? Ufa, glória a Deus. Pelo menos ela é hétero.
Só que nós temos um problema, conversa vai, conversa vem, a menina cresceu na igreja, mas a menina não sabe nem quem é Cristo. A menina era mortinha nos seus delitos e pecados. Só que ninguém notava, por quê? Porque ela é linda, feminina, boa aluna, não perde um culto. Mas era simplesmente uma incrédula. Que ninguém notou que tinha problema. Só notou quando houve o quê? A dependência emocional por uma amiga na internet. E apaixonou. O que eu quero que você veja é o seguinte: até quando nós vamos achar que o problema da humanidade é sexual? A questão trans, meu Deus, que desespero, e agora? Nossa, travesti, olha os viciados em sexo, olha esse estuprador. Veja bem, tudo isso é um grande desafio para nós. Mas tudo isso é consequência do quê? De um coração que precisa ser regenerado e redimido. Então o problema das pessoas não é sexual, o problema é o que está por trás disso. Os problemas de coração explodem na sexualidade, mas o que está acontecendo na sexualidade só é um sintoma do problema. Vocês que trabalham com família, não é isso que vocês veem? Pois é, o problema é o quê? O coração. Esse problema é tão grave, gente, que teve que fazer esse movimento na história. Você vê como o problema é grave. Se você parar para pensar, a queda aconteceu em que circunstância? Tinham 2 árvores. Deus falou o quê? Não vá para aquela, porque se for, você morre. O que aquelas árvores tinham de poder? Eram envenenadas? Era uma árvore envenenada? Uma árvore de criptonita? Uma árvore de dinamite? Uma árvore de pedra de crack? Não, era uma árvore. O problema é que elas simbolizavam. Elas eram a árvore. Aquela árvore era a árvore do teste da obediência. E a obediência acontece onde? É na mão? É na boca? É no coração. No coração nós fomos reprovados. Se formos reprovados, a gente precisa agora de um novo começo. E aí eu quero que você veja a notícia boa que eu tenho para te dar. Colossenses 3,15, que é o restante do texto que a gente leu, que fala sobre o amor como vínculo da perfeição. E a paz de Cristo domine em vossos corações e sede o quê? Agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos. Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Com isso, eu quero te desafiar a entender o seguinte. O Senhor Jesus, quando veio, Ele veio e Ele cumpriu pelo menos 3 grandes ofícios. O de rei, o de profeta e o de sacerdote. Sabe o que é lindo? Ele requer isso de nós também. Tanto é que nós somos chamados de quê? Nação santa. Sacerdócio, povo escolhido. E assim vai. Não é? Isso significa que você, individualmente, você, conjugalmente, você, sexualmente, precisa assumir esses 3 ofícios e desempenhá-los. E aí eu quero que você avalie como é que você está sendo enquanto rei. A sua posição de reinar junto com Deus. Qual que é a ideia de rei? É se encher? Não. É de proteger. Então nós temos aqui homens. Qual que é o papel desse homem dentro de casa? Esse é como um rei que protege a sua família. Nós temos mulheres aqui de proteger. Nós temos líderes de célula aqui, não temos? Proteger o seu povo. Nós temos pastores aqui, proteger o seu povo. Será que nós temos sido um povo que protege um ao outro, como se fôssemos pessoas que cumprem esse papel de sermos como se fôssemos reis? Não somos, mas é como se fôssemos. Será que nós temos cumprido o nosso papel de profetas? O profeta é aquele que o quê? Ensina. Jesus ensinou? Ensinou. O que ele requer do seu povo? Ensinar. O que a gente acabou de ler em Colossenses? Ensinai-vos, admoestai-vos. Então o que nós precisamos fazer uns com os outros?
ensinar. Então, será que eu como esposa ensino? Será que eu como mãe ensino? Será que meu marido como marido ensina? Será que a minha célula ensina? Será que eu como líder ensino? Então, veja bem, o seu papel na terra perpassa por esses ofícios: proteger, ensinar e, por fim, como sacerdotes, interceder. Que a gente sabe do problema do outro, eu sei. A minha pergunta é: a gente ora pelo problema do outro? Que a gente sabe do defeito do outro, eu sei. Mas a gente apresenta a Deus o defeito do outro? Que a gente sabe do problema da igreja, todo mundo sabe. Mas minha pergunta é: a gente apresenta essa igreja em oração diante de Deus? Então, se a gente quer ser alguém que se aproxima daquilo que Deus requer para nós, nós temos que cumprir esses ofícios. E aí é o que eu quero fechar aqui com você. Eu quero fazer algumas perguntas agora aqui. Eu acho que é por isso que meu coração estava muito pesado antes de eu começar. Porque eu não sei, que o Brasil é um país religioso, todo mundo sabe, o IBGE mostra isso. O Brasil abraçou a religião, mas nem por isso conhece a Deus. Não é verdade? Eu cresci na igreja, mas eu não conhecia a Jesus, eu só conheci aos 21 anos. Eu sempre beijei Bíblia no Salmo 91. Minha Bíblia tinha marca de batom, mas eu li e não entendia nada. Até que eu desisti, fui ler outros caras. O que eu quero que você avalie agora, e aí me ouça, no nome de Jesus, é se você já ressuscitou. Você não consegue ressuscitar sozinho. Lázaro não conseguiu ressuscitar sozinho. Jesus teve que chamá-lo pelo nome. Muito legal, porque ressuscitou Lázaro. Imagina se ele não tivesse chamado Lázaro. Viria todo mundo do cemitério. Você vê o poder de Jesus. Minha pergunta é: ele já chamou você da tumba espiritual? Então eu quero dar oportunidade, gente, para aqueles que não têm convicção de um novo coração, para ganhar um novo coração hoje. Você não consegue gerar novo coração. Você pode rezar o terço, você pode pagar promessa, você pode dar 3 pulinhos, você pode fazer jejum, você pode ser bom moço, boa moça, pagador de imposto, fiel, hétero. Mas você não consegue gerar um novo coração se não for o próprio Senhor Jesus te dando. Eu quero dar oportunidade para os que não têm convicção. Isso aí é a obra de Deus, e você pedir. Se não dá a pedir, a gente te ensina. Porque um dia a gente pediu, Deus deu, então a gente sabe o caminho. Não é essa igreja que sabe, é a Bíblia que diz, está escrito. Então eu quero que você esteja orando aqui agora, porque eu quero fazer essa pergunta: quem não tem convicção de ter um novo coração, entendeu hoje que não tem, ou não sabe se tem, mas que quer ter a convicção de ganhar um novo coração, levanta a mão, porque eu quero orar com você. Cadê você? Glória a Deus. Então é o seguinte, eu posso chamar esse pessoal para vir à frente? Vocês que levantaram a mão, vocês vão ter coragem agora, em nome de Jesus, de vir aqui, dar cara a tapa, porque vocês vão pedir um coração novo para essa igreja aqui, orar junto com vocês, e nós vamos orar com vocês, nós vamos servir vocês. Então vocês que levantaram a mão e não levantaram, mas descobriram que tem mais gente que na mesma situação, que estava no cemitério e quer sair de lá, vem cá bonitinho que nós vamos orar com vocês. Eu vim aqui só para fazer essa pergunta, dentre outras. Levanta e vem, pode vir, ninguém vai jogar pedra, nós vamos fazer festa. Que sucesso! Então esse é o primeiro grupo. Arrasou. Gente, nós estamos vendo um milagre. Você queria ver um milagre, você está vendo. É morto, recebendo vida. É gente que entendeu: eu não tenho um novo coração e eu quero. Isso é milagre. E a Bíblia fala que não é bom que a gente esteja só. Então eu quero que alguém que já tem um novo coração adote, porque eu não quero ninguém sozinho, achando que está pagando mico, porque não está. Isso é milagre de Deus. Deus está dando um novo coração. Mas não é a única pergunta que eu quero fazer. Quero fazer a segunda pergunta, e você que está aí sentado, achando que você está de boa, vai chegar para você agora. A gente viu no texto de Colossenses todo, o texto inteiro fala que tem coisa que nós vamos ter que renunciar. Adão e Eva, quando pisaram na bola, eles
descansaram o coração deles em roupa de figueira, achando que aquelas roupas eram capazes de resolver o problema deles. A Bíblia, no texto de Colossenses, fala sobre destituir de poder alguns maus hábitos que a gente tem. De repente, nessa vida toda nossa aí, a gente até converteu, a gente recebeu um novo coração, mas o que a gente descobriu? Te acomodou demais, confiou demais no nosso taco. E hoje, o que o Espírito Santo arrumou para você e para mim? Eu quero que vocês renunciem àquilo que não é reinado de Jesus Cristo. Eu acho que nós temos um problema muito grande, eu falo por mim, e o nosso único problema até a vinda de Cristo no nosso coração é esse, é a idolatria. Eu quero te fazer essa pergunta agora: o que roubou até agora a sua adoração? O que tem sido o número 1 das suas afeições? Se for criatura e não for Jesus Cristo, você está em pecado. E eu quero te convidar a confessar publicamente e renunciar a isso, se juntar a esse grupo. Cadê você, meu irmão? Cadê você, minha irmã? Nós vamos renunciar a ídolos hoje aqui. Isso é outro milagre. Tronos com falsos deuses estão sendo destituídos. Os irmãos estão voltando. Uma coisa linda, gente. E aí é um compromisso nosso. Todos nós. Sabe qual? Todos nós ouvimos do Senhor que a gente precisa assumir o nosso mandato. Quem está fora disso, hein? Nenhum de nós. Isso significa que nós vamos alinhar a nossa existência. Não é só, você viu que o problema não é o que a gente faz na cama? Com quem que a gente vai para a cama? Mas é como é que estava esse coração, e esse coração vai para cada rumo que não presta. Então agora o que a gente vai simplesmente fazer as pazes, escolher obedecer. Nós vamos fazer a escolha de obedecer a Deus. E nós vamos no final agradecer a Deus, porque nós vamos ver milagre demais. Milagre demais. Então eu quero saber, cadê a galera que precisa do coração novo? Levanta a mão. Coisa linda. Então agora você vai repetir comigo. Eu posso fazer essa oração, Pastor Paulo? Pastor Paulo, me deixa? Então você vai repetir, e você vai falar para você ouvir, para a pessoa que está do seu lado ouvir, e para quem tiver, seja anjo, demônio, seja quem for, vai ouvir a sua escolha hoje. Você vai falar assim: Deus, eu reconheço hoje que estou separado, o meu coração está morto, eu estou convicto que estava separado do Senhor até agora. Tentei acertar, fiz força, acertei, errei, mas é o seguinte: no final das contas, eu estava separado do Senhor, que é Deus. Tenho certeza que o meu coração, até agora, estava morto, e hoje, eu reconheço que preciso do Senhor. Eu não posso gerar vida para mim mesmo, mas eu sei que o Senhor existe, que o Senhor pode, e que o Senhor está me convidando a fazer um negócio com o Senhor hoje. E pelo que eu entendi, o negócio é esse: eu te dou o meu coração morto, cheio de pecado, condenado, e o Senhor me dá um novo coração. Não é porque eu sou bom, não é porque eu posso, não é porque eu mereço, mas é porque o Senhor me escolheu para receber esse novo coração agora. Então eu, de bom grado, grato ao Senhor, digo sim: Jesus, me dá um novo coração, me perdoa dos meus pecados. Eu escolho acreditar agora que o Senhor é Deus, 100% Deus, 100% homem, que veio para essa terra, se fez em carne, morreu pelos meus pecados, pelo meu coração caído, e quer agora me dar um novo coração,
E o Senhor conquistou esse direito. E o Senhor venceu a minha morte, venceu o meu pecado, ressuscitando ao terceiro dia. O Senhor venceu. E eu escolho agora me esconder no Senhor. E eu escolho agora acreditar que eu ressuscito com o Senhor. Então eu recebo agora, pela fé, esse novo coração. Amém. E peço que o Senhor me encha com seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Você recebeu um novo coração. Você recebeu um novo coração. Você era inimigo de Deus, mas não é mais. Então agora você se pergunta, então quem que eu sou? Então você que está do lado, você vai virar para essa pessoa e falar assim: você é filho amado de Deus. Amém. Filha amada de Deus. Amém. Aí você agora fala assim: meu Deus, e agora o que eu faço com isso? Então eu vou te dar outra boa notícia. Então agora, a Bíblia fala que existe, imagina agora, visualiza essa cena, um trono e Deus ali. Você fala: meu Deus, eu posso entrar? Não fiz nada, nem li a Bíblia. Calma, você vai pegar agora na mão do irmão mais velho. Sabe quem é o irmão mais velho? Jesus Cristo. Você não sabe o caminho, Ele é o caminho. Você não sabe ainda as paradas, qual que é a verdade, Ele é a verdade. Você não sabe como é que você faz, mas Ele fala assim: nossa, e agora para onde que Ele vai me levar? Ele vai te levar não é para Deus mais, Ele vai te levar para o Pai. Então você não é mais órfão. E você não está sozinho nesse mundo. Não importa a idade que você está, a partir de agora, lembra, você tem o irmão mais velho que te leva para a sala do Pai. E agora o que vai acontecer? Nós vamos orar todo mundo junto, porque vem uma galera aqui que está precisando renunciar. Não é não? A galera que já conhecia o irmão mais velho, galera que sabe qual que é esse trono, sabe qual é, mas que se afeiçoou por outros deuses. Nós vamos fazer o caminho de volta hoje, porque estávamos em pecado, não é não? Mas nós estamos voltando. E o que o Pai vai fazer? Vai te dar apedrejado, fala assim, vai te apedrejar e fala assim: ah, desgraçado. Não, Ele já está lá do lado de fora da casa, falando: vem que eu estou preparando uma festa. Eu vou te dar uma capa, uma sandália e um anel, porque você não é porco nem filho de porco, você é meu filho amado, volta. Então nós estamos voltando, amém? Então eu quero que você confesse: Deus, pequei contra o Senhor, adorando outros deuses, me lambuzei com outros ídolos, mas eu estou fazendo o caminho de volta. Me perdoa. Eu não cumpri o meu mandato nessa terra. Eu adorei criaturas, deixei de adorar o Criador, que é bendito para sempre, amém. Mas eu escolho hoje fazer uma nova aliança com o Senhor, e é nessa aliança que eu vou caminhar. Se depender de mim, eu vou errar, mas eu escolho depender do Senhor, para que o Senhor faça um milagre na minha vida e fortaleça a minha caminhada, mesmo que eu tenha as minhas fraquezas. Então eu escolho agora acreditar que o Senhor me perdoa, lança fora o meu pecado no mar do esquecimento, e que o Senhor é capaz de fazer com que o meu coração deseje obedecer a sua lei, obedecer a sua vontade e adorar o Senhor como meu único Deus e Salvador. Eu escolho agora então descansar no Senhor, reconhecendo que o controle da minha vida está nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Eu acho que a gente tem que terminar agradecendo a Deus. Você tem algo a agradecer hoje aqui? Quero que você humilhe a Satanás verbalizando. Você agradece a Deus pelo quê? Fala. Vida, salvação. Pelo quê? Casamento, perdão, provisão, esperança, milagre, vida. Nós vamos fazer uma última coisa aqui. Eu quero saber quem estava com pensamento de suicídio. É vida agora. É vida.
Cadê? Tem mais, não tem? Eu quero que vocês mostrem, vocês vão humilhar o diabo agora. Quem estava com pensamento de morte, que achava que não tinha mais esperança? Eu quero que esse povo seja tão abraçado, mas tão abraçado. Eu quero que esse povo seja tão honrado, que ele olhe e fala assim: cara, eu quero viver. E nós vamos agora entrar em guerra por essas pessoas em oração, porque nós vamos anunciar que nós adoramos é o Deus da vida, e é vida em abundância. Não tem palavra maligna que falaram sobre você, minha querida, que define quem você é. Não tem nada que falaram sobre você, meu querido, que defina quem você é. Eu quero que você entenda uma coisa: você é o que o seu Criador diz que você é, e você é abençoada, você é linda, você é abençoado, a esperança para você. Nós vamos silenciar as vozes do inferno que estavam roubando a vitalidade dessas pessoas, e essas pessoas vão ser libertas desse cativeiro em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, porque o Senhor é o Deus da vida, e o Senhor tem misericórdia de nós. E eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor revelou o coração dos nossos amados aqui, que estavam indo para cá, para o caminho de morte. E o Senhor teve misericórdia, e o Senhor mostrou para nós o quanto que eles são importantes para o Senhor e para a sua igreja. E nessa tarde, nós queremos apresentá-los, te louvando, porque eles são a nossa herança, Deus. A nossa oração é para que nenhum se perca. E nós escolhemos, Deus, entrar em oração e intercessão por eles, clamando pela redenção de cada adolescente que sofreu bullying e não queria mais viver, de cada mulher que sofreu, Deus, traição, ameaça, de cada homem que foi forjado a achar que não prestava, que não era bom o bastante. Toda a culpa, Deus, que foi colocada no coração desse pessoal, Deus, todo o nojo que eles tiveram a respeito de quem eles eram, toda a acusação que eles receberam, toda a palavra de maldição, Deus, nós queremos dizer isso que está quebrado em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, o Senhor rasgue esse véu que estava cegando o entendimento deles a respeito do que o Senhor tem para eles. E nós queremos e escolhemos acreditar que eles estão nascendo de novo, tendo uma nova esperança, conhecendo o Senhor Jesus como o irmão mais velho que não vai deixá-los sós, e que o Senhor está enviando o seu Santo Espírito para selar o coração deles, e que eles saibam sempre que eles têm um pai, um paizinho querido, que não os deixa órfãos, que não os abandona. Deus, nós queremos agora pedir que o Senhor dê graça para eles se despedirem dos ídolos. Quero pedir que todo mundo que estava dependendo de droga, tem gente aqui que estava usando droga, não tem? Tem que eu sei, tem mais gente, não? Você vai se despedir disso agora. Você vai dar tchau para esses ídolos. A vontade vai vir, mas a vontade de Deus é maior. Tá certo? Não liga para a vontade não. Ela vem. Eu tenho um monte de vontade que não presta, mas ela não te governa mais. Vontade vai ter, e ainda que caia, não te governa mais. Levanta. Você tem um poder de Deus que foi capaz de ressuscitar morto. Nós vamos abrir mão disso aí agora. Nós vamos despedir dos nossos ídolos. E eu estou falando de ídolo, é assim, é pornografia. Nós vamos despedir disso. É assim que a gente vai ser liberto. Do adultério. Casos vão ser desfeitos agora. Amantes vão descobrir que você não era Deus dessa pessoa. Ah, mas vai doer, tem que doer. Para doer tanto para ela voltar para Deus. Amantes, casos, maus hábitos, desvios de caráter, corrupção, maldade, perversidades, nós vamos abrir mão disso. Feitiçarias, você não precisa se lambuzar com isso. Nosso Deus é santo, limpo, justo, ético, bom, amoroso, generoso. Você não precisa se lambuzar com as coisas das trevas. Isso eu nunca orei em igreja, eu vou orar hoje.
Deus, nós estamos nos despedindo dos ídolos que a gente adorou até agora. Em nome de Jesus. Cachaça, Decisão. droga, Vai embora. seja cocaína, crack, maconha, nicotina, remédios para dormir, para emagrecer, seja o que for. Em nome de Jesus. Nós estamos colocando tudo isso agora debaixo dos seus pés. Estamos colocando aos pés da cruz. Deus, nós estamos colocando os nossos casos de adultério, as amantes e os amantes. Deus, o nosso poder de sedução, de levar quem a gente quiser para a cama, Em nome de Jesus. de conseguir qualquer um que a gente quer. A habilidade que a gente teve até agora de pegar o que é dos outros e não é nosso, nós estamos renunciando. O poder que a gente tinha de conseguir o que a gente quer no outro, através de feitiçaria, nós estamos renunciando. O poder da pornografia, o vício, seja no que for, na masturbação, nas fantasias, na sedução, nos rituais de conquista, nas magias, nós estamos renunciando hoje. Se nós vamos conseguir, é outra história, só o Senhor para conseguir em nós, mas nós estamos apresentando diante do Senhor, estamos ofertando, colocando no altar. Manda fogo e queima tudo isso. O que nós queremos é o fogo que vem do alto. Então enche-nos agora com o seu Santo Espírito, preenche os nossos vazios, toda a depressão que estava alojada na nossa vida, nós queremos que o seu Espírito Santo preencha. Enche o nosso vazio, enche o nosso coração, enche a nossa vida agora com pensamentos que são do alto. Rompe com essa cadeia de engano, de sofisma. Todo esse reinado do meu eu vai cair por terra agora pela fé, Deus. Em nome de Jesus, estabelece o seu sacerdócio em nós, estabelece o seu ofício profético em nós, nos ensina, nos protege, intercede por nós, e nós queremos fazer o mesmo uns pelos outros. Deus, nós saímos daqui agora crendo. Eu quero que você visualize isso. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, você está sendo agora coberto por vestes de santidade. Nada mais te separa do amor de Deus, nem você mesmo. Você é de Deus. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.